O texto que nós vamos abordar no presente vídeo é o texto contido em Mateus, capítulo 24, versos 21 a 28. Todavia, antes de entrar no texto, gostaria de ler algumas anotações que fiz a título de introdução. Seria o contexto. Esse texto a ser compartilhado está contido. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24, 1. Eles estavam deslumbrados com a beleza da construção, mais suntuosa e bonita que o segundo templo, porque este último foi reformado por Herodes. Quando estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele seus discípulos e perguntaram quando ocorreriam as coisas sobre as quais lhe falara sobre o templo, quando lhes disse que dele não ficaria pedra sobre pedra. Respondendo-lhes, falou-lhe Jesus sobre o engano religioso e os falsos profetas. Suas primeiras advertências, logo após profetizar sobre a destruição do templo, quando ele estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, assentado. Profetizou ainda sobre a perseguição que sofreriam os cristãos de maneira crescente através dos tempos. Disse-lhes que muitos viriam em seu nome, querendo se fazer passar por ele. Falou sobre as guerras e rumores de guerras, disse que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos, mas isso seria apenas o início das dores. Continuou dizendo que os cristãos seriam perseguidos, odiados por todas as nações e mortos. Falou também sobre os falsos profetas. A respeito das guerras, o século XX foi aquele onde as guerras mais dizimaram pessoas. Duas grandes guerras ceifaram muitos milhões de vidas neste século. Falsos mestres enganam a muitos, levando-os à queda. Falou Jesus aos seus discípulos nessa ocasião, além das guerras e rumores de guerras, sobre terremotos, pragas, pestilências, como grandes epidemias ou pandemias. A riqueza contra a qual nada tem Deus, mas sim quanto ao seu mau uso, quando é despendida para destruir o homem. Ateísmo e radicalização religiosa, uma das características dos tempos atuais, também foi tema da fala do Senhor Jesus, como também o aumento do pecado, ou seja, iniquidade, o esfriamento dos corações e a inversão completa dos valores morais são constatações evidentes em nossos tempos e profetizadas por Jesus. A imposição do relativismo como algo avassalador, desviando o homem do caminho de Deus, é algo que ninguém pode negar. Em 2 Tessalonicenses, o homem sem lei, o mundo rendido ao relativismo, massacrado pela mentira, sinais e prodígios de Satanás, fazendo perecer os que não receberam o amor da verdade, o único caminho para a salvação. Disse-nos Jesus que todo o que perseverasse até o fim seria salvo da segunda morte, o eterno afastamento do Criador Supremo. Jesus voltará súbita e inevitavelmente, visivelmente, em todos os fusos horários,
e todo olho humano o verá, até os que o traspassaram. Referiu-se Jesus também à abominação da desolação, sobre a qual falou o profeta Daniel, quando, numa prefiguração do anticristo, sacrificou uma porca no templo judeu e lá edificou um altar ao seu Deus. Antíoco Epifânio IV foi da dinastia dos Seleucidas. Dinastia é uma família que assume o governo. Uma das 4 dinastias dos 4 generais de Alexandre Magno, que o sucederam após sua precoce morte, depois de conquistar o mundo de sua época, numa incrível rapidez, simbolizada pelo bode de grande chifre que atacou e venceu o carneiro. Esse chifre que atacou e venceu o carneiro, simbolizando o Império Medo-Persa, o carneiro, conforme a profecia de Daniel, e o bode representando o Império Greco-Macedônico, sob o comando de Alexandre o Grande, que corria tão velozmente que suas patas não tocavam o chão, numa alusão à rapidez com que Alexandre Magno conquistou o mundo de sua época. Esse bode tinha um grande chifre, o qual, partindo-se em linguagem figurada, ou representam os 4 de seus generais que partilharam o seu império, como Ptolomeu ao norte, Seleucida ao sul, Lisímaco, Macedônia, Trácia e Ásia Menor, Cassandro, que assumiu parte da Grécia. Nessa ocasião, Jesus apresenta uma profecia de duplo cumprimento: a destruição do segundo templo reformado por Herodes, mais suntuoso que o primeiro templo, e a destruição de Jerusalém e do segundo templo pelo general Tito, filho do imperador romano Vespasiano. Essa é uma primeira referência, é uma primeira profecia, e a batalha do Armagedon, batalha espiritual, onde será usada arma espiritual, a palavra de Deus, figurada como a espada que sai da boca do Senhor dos exércitos, do Rei dos Reis. Disse Jesus que muitos trairiam uns aos outros, escandalizando-se. Disse que todo o que persistisse até o fim seria salvo. Profetizou que esse evangelho seria pregado por todo o mundo, a todas as nações. Então viria o fim. Após a morte de Salomão, o povo judeu se dividiu em reino do norte, formado pelas 10 tribos de Israel que foram dispersas após a conquista desse reino pelos assírios, como correção por Deus pelos seus pecados. Deus levanta nações e reis e os abate. E isso a autoridade das autoridades faz quando o povo judeu o desobedece. O reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, foi invadido pela Babilônia quando foram levados para lá Daniel, que recebeu o nome de Beltessassar, um nome babilônico, o Ananias recebeu o nome de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdênego. Esses nomes que eles receberam eram nomes babilônicos. O reino do sul foi conquistado pelos babilônios e para lá foram levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens judeus, que foram numa segunda leva para o cativeiro da Babilônia. De acordo com a Bíblia, o Senhor revelou a Ezequiel que o cativeiro babilônico aconteceria para que os judeus se arrependessem dos seus pecados. Também foi invadido por causa das disputas entre as tribos, provocando instabilidade política, também por rejeitarem os profetas, como Jeremias. O Senhor revelou ao profeta Ezequiel que outros ataques ocorreriam por parte dos babilônicos contra Jerusalém,
quando mais judeus seriam escravizados. Aos judeus que estavam no cativeiro, ordenou Deus que Ezequiel pregasse arrependimento. Roboão, filho e sucessor de Salomão, ouvindo o conselho dos jovens, ignorando dos anciãos, ainda mais aumentou a carga tributária que já lhes impunha em seu governo Salomão sobre o povo judeu. Ele, Roboão, foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o do sul, Judá. Aqui nos é ensinado a dependermos a cada dia mais de Deus quando vamos tomar decisões. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus quando estamos diante de importantes decisões a tomar na vida. É absolutamente certo que Jesus voltará, súbita e inevitavelmente, visivelmente a todos, em todos os fusos horários ao mesmo tempo. Todo olho humano verá, até os que o traspassaram. A abominação da desolação, uma das prefigurações do anticristo, sobre a qual nos falou o profeta Daniel dos capítulos 8 e 11 do seu livro, Antíoco Epifânio IV, da dinastia dos Seleucidas, uma das 4 dinastias ou governos de famílias que repartiram o império de Alexandre Magno, conforme já falamos, após sua morte precoce. E esses 4 dos seus generais que assumiram foram Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Ptolomeu ao norte, Seleuco ao sul, Lisímaco com a Macedônia, Trácia e Ásia Menor. Cassandro ficou com parte da Grécia. Esse Antíoco IV Epifânio, da dinastia dos Seleucidos, foi uma prefiguração do anticristo. Ele profanou o templo quando lá sacrificou uma porca e ofereceu suas vísceras lá, fez um altar ao seu Deus, com D minúsculo, pois só existe um e único verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dos deuses. Ao falar aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus profetizou a destruição do templo, o qual havia sido reformado por Herodes, que o fez porque ele era um admirador das artes e por isso fez, não por nenhuma reverência ao templo. E por isso, muito mais bonito e suntuoso que o segundo templo, a qual destruição ocorreu no ano 70, pelo ataque do exército romano, sob o comando do general Tito, filho do imperador Vespasiano. Vejamos, para concluir, o que nos disse Jesus, prevenindo-nos quanto aos últimos dias. Então, vamos ler, compartilhar a leitura dos versículos 21 a 28 do capítulo 24 do livro de Mateus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias.
deixo para sua reflexão a seguinte pergunta: você está preparado? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.